Em uma biblioteca tranquila de um colégio jesuíta na Itália, o negociante de livros raros chamado Wilfrid Voynich faz uma descoberta intrigante. Entre as prateleiras repletas de volumes antigos, ele encontra um manuscrito peculiar, repleto de ilustrações misteriosas e uma escrita completamente desconhecida. A obra, que mais tarde levaria seu nome, parece desafiar todas as tentativas de compreensão. Com suas páginas amareladas pelo tempo, preenchidas por desenhos de plantas inexistentes, diagramas astronômicos incompreensíveis e figuras humanas envoltas em rituais enigmáticos. O manuscrito Voynich se torna um dos maiores desafios da criptografia e da linguística. Mas o que torna esse livro tão fascinante é o fato de que ninguém, ao longo de séculos, conseguiu decifrar seu conteúdo. Quem o escreveu? Para que propósito? Que conhecimento secreto ele guarda? À medida que pesquisadores, cientistas e criptógrafos tentam desvendar seus segredos, novas perguntas surgem, alimentando um mistério que parece insolúvel. A origem do manuscrito é tão nebulosa quanto seu significado. Alguns especialistas acreditam que ele tenha sido escrito no século XV, devido a análises da tinta e do pergaminho. A primeira referência documentada a ele remonta a 1639, quando um reitor da Universidade Carolina de Praga mencionou um livro cifrado pertencente ao imperador Rodolfo II. Rodolfo II supostamente comprou o manuscrito por uma fortuna, acreditando ser uma obra de Roger Bacon, um monge e alquimista medieval. Outros acreditam que tenha passado pelas mãos de John Day, um astrônomo e espião da rainha Elizabeth I, e de seu associado Edward Kelly, que afirmava ser capaz de se comunicar com anjos. No entanto, a falta de evidências concretas impede qualquer confirmação definitiva sobre sua autoria. O manuscrito ressurge séculos depois nas mãos de Voynich, reacendendo o mistério e atraindo a atenção de criptógrafos do mundo inteiro. Mas apesar de todos os esforços, as tentativas de tradução se mostram inúteis. A escrita do manuscrito Voynich não se assemelha a nenhum idioma conhecido. Seu alfabeto único, composto por símbolos repetitivos e padrões incomuns, faz com que muitos acreditem que se trate de uma linguagem inventada. Durante a Segunda Guerra Mundial, os maiores especialistas em decifração de códigos tentaram interpretar seu conteúdo, e falharam. Algumas teorias sugerem que o manuscrito seja um código complexo, com um sistema de cifras ainda não identificado. Outras alegam que ele pode ser uma fraude elaborada, escrita sem significado algum para enganar estudiosos e colecionadores. No entanto, a estrutura linguística do texto apresenta padrões semelhantes aos de uma língua real. O enigma se aprofunda conforme a tecnologia moderna tenta solucionar o que a inteligência humana não conseguiu ao longo de séculos. As ilustrações do manuscrito são tão intrigantes quanto seu texto. Muitas páginas apresentam desenhos de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Diagramas astronômicos sugerem um entendimento avançado dos céus, mas sem qualquer referência clara às constelações documentadas na época. Algumas seções retratam mulheres nuas imersas em líquidos desconhecidos, conectadas por tubos sinuosos, como se fossem partes de um experimento alquímico ou de um tratado de medicina incompreendido. Há também mapas e símbolos que desafiam qualquer categorização, tornando impossível determinar se o manuscrito é um livro científico, uma obra esotérica ou até mesmo um registro de uma civilização perdida. Os detalhes das ilustrações revelam um propósito meticuloso, sugerindo que seu autor, ou autores, possuíam um conhecimento altamente especializado. Mas se isso é verdade, por que ninguém mais conseguiu decifrá-lo? Entre as muitas teorias sobre o manuscrito Voynich, algumas beiram o fantástico. Há aqueles que acreditam que ele seja um tratado de uma sociedade secreta, preservando conhecimentos proibidos da Idade Média. Outros sugerem que pode ser um registro de uma língua extraterrestre. Alguns acadêmicos propõem que seja um documento codificado de uma seita herética, criado para proteger segredos espirituais da perseguição religiosa. Já houve até mesmo especulações de que o livro poderia ser uma tentativa precoce de escrita automática, em que o autor teria registrado pensamentos inconscientes sem um propósito definido.
O fato é que até hoje, nenhuma dessas teorias conseguiu ser comprovada. O manuscrito continua sendo um enigma absoluto, resistindo a todas as tentativas de interpretação. Nos últimos anos, a inteligência artificial foi utilizada para tentar decifrar o código, analisando padrões e comparando o texto com milhares de línguas conhecidas. Algumas pesquisas sugeriram que o texto poderia estar escrito em uma forma cifrada de hebraico ou latim, enquanto outras apontaram semelhanças com dialetos medievais extintos. No entanto, nenhuma dessas descobertas conseguiu traduzir o conteúdo de maneira coerente. Isso leva a uma questão ainda mais intrigante. Se o manuscrito realmente contém um segredo, será que seu autor pretendia que ele jamais fosse compreendido? Talvez a chave para sua decifração tenha sido perdida no tempo, ou talvez nunca tenha existido uma chave. O manuscrito Voynich desafia a lógica e a ciência, permanecendo como um dos maiores mistérios da humanidade. O enigma persiste. Guardado na Biblioteca Beinecke de Manuscritos e Livros Raros da Universidade de Yale, o manuscrito Voynich continua a atrair estudiosos, curiosos e teóricos da conspiração. Seu fascínio está no fato de que ele representa o desconhecido, um fragmento de um passado inexplicável que ainda desafia nosso entendimento. Talvez um dia a tecnologia avance o suficiente para revelar seus segredos.